Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula e na nossa aula de hoje nós iremos iniciar um novo ponto do Sermão do Monte. Então, para começar, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vamos orar pela nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado por tudo, Senhor. Que Tu venha nos ensinar a sermos sal da terra, Pai. Que Tu venha nos ensinar, Pai, sobre como que nós podemos exercer a nossa função sobre esta terra, pelo qual Tu nos trouxe para sermos, Pai. Nos mostre, nos ensine, transforme nossos corações, perdoe nossos pecados e que cada dia mais venhamos estar cada dia próximo de Ti. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Então vamos lá. Sermão do Monte. Vimos até aqui sobre tudo que é o Sermão do Monte. Ele é o novo reino, até então apresentado agora por Cristo, onde ele trouxe sua nova lei, a lei firmada do seu reino. E ele veio nos mostrar de cara sobre o perfil do cristão. Ele já começa o Sermão do Monte definindo o perfil do cristão. O que o cristão é. Depois mostrou para nós as consequências pelo crente ser o que ele é. As consequências pelo crente ser humilde de espírito, pacificador, misericordioso, puro de coração, é perseguido por causa da justiça. E dito isso, agora entramos no novo ponto, onde Jesus ele está esclarecendo para nós o seguinte: como que o crente manifesta aquilo que ele é? Porque podemos pensar contigo, né, a gente pode pensar consigo mesmo. Ok, Lucas, eu entendi o que o crente é, entendi o que ele passa. Mas como que eu, sendo crente, manifesto aquilo que eu sou, um crente? Deus ele dá essa resposta de forma simples, sendo sal da terra e luz do mundo. É assim que o crente exerce. Portanto, em primeiro lugar, ele mostra o que o cristão é. Do versículo 2 ao 12, ele mostra o que o cristão é. Ele é tudo aquilo, ele é manso, humilde de coração, tem fome e sede de justiça, pacificador, misericordioso, perseguido por causa da justiça. Agora ele vai mostrar como que o crente manifesta tudo isso que ele é. Qual é a função do crente na sociedade? O porquê que o crente veio ao mundo? Por que o crente vive nesse mundo? Qual é a postura do crente diante do mundo? Ou seja, nós nesta terra, como crentes, nós devemos ter uma postura adequada. John Wesley fala que o cristianismo não é uma religião separatista, é uma religião social. Como assim não é uma religião separatista, mas antes é uma religião social? O que isso significa? Vamos tentar traduzir isso. Significa que o cristão, após se converter, ele não está alheio à sociedade. Existe uma diferença que precisamos discutir nesse assunto, que é, uma vez que eu me converto e faço parte de Cristo, significa que eu não faço parte do mundo, mas não quer dizer que eu deva sair do mundo. Existe uma diferença entre eu me tornar distinto do mundo, ou me tornar separado do mundo, mas eu, de forma definitiva, me separar do mundo. Existe essa diferença. Então, pelo menos, nós não seremos separados do mundo no sentido físico, aqui em carne, no sentido físico, nós não seremos separados. Por isso que não é uma religião separatista, mas antes é uma religião social. Então vamos lá. Devemos usar aquilo que recebemos. O que nós recebemos? O verdadeiro crente recebeu as bem-aventuranças. Então para que servem as bem-aventuranças? As bem-aventuranças devem ser usadas para influenciar. É para isso que recebemos.
Então devemos usar tudo aquilo que recebemos do Senhor para influenciar todas as qualidades que Deus deu. As bem-aventuranças no ato da nossa conversão devem ser usadas para influenciar a sociedade, o mundo, o meio em que vivemos. Então vamos lá. O sal da terra. O que significa sal da terra? Então vamos lá. Primeiro lugar, sal da terra. Jesus ele está ensinando, em primeiro lugar, o estado do mundo. Vamos ver o que significa, o que Jesus está ensinando quando ele diz vocês são o sal da terra. Em primeiro lugar, ele está ensinando o estado do mundo, a condição do mundo. Vamos ver. Porque citando o sal, uma coisa importante deixar clara. Ele revela a condição do mundo atual em que vivemos. Ou seja, antes de falar de nós, ele também precisa mencionar o mundo. Vocês são sal da terra. A terra é o mundo, a humanidade, as pessoas, o homem. Então, ele está dizendo que você é o sal deste mundo, sal desta terra, desta humanidade. Por que começar falando da condição do mundo? Onde que está escrito aqui Jesus falando da condição do mundo? Vamos lá. Quando ele usa o termo sal, ele se refere a uma das funções do sal na época. O que acontece? Não existia refrigeradores na época, certo? Ou seja, para conservar os alimentos, principalmente carne, eles precisavam salgar os alimentos. O sal impedia o processo de putrefação, que é o processo de apodrecimento da carne. Ou seja, a carne com o tempo ela é afetada por vermes, micro-organismos, bactérias que levam ela à decomposição. E assim, o sal ele quebra isso. Por quê? A carne, que tem um processo natural, qualquer alimento que segue um processo natural de decomposição, ele começa a apodrecer, ele cheira mal e corrompe. Mas o sal, ele preserva o alimento, impedindo esse apodrecimento. Quando Jesus diz sal da terra, ele compara a terra como essa carne, com aquilo que está apodrecendo. Ou seja, Jesus ele está dizendo para nós, a terra está apodrecendo. A sociedade está apodrecendo. Portanto, vocês, cristãos, precisam e são, vocês não só são, mas precisam ser o sal desta terra. Ou seja, a sociedade está cheia de germes, vírus, bactérias. A condição do mundo é uma condição de um mundo caído, corrompido, humanidade pervertida, está em estado de putrefação, de apodrecimento. Por isso que precisamos saber do estado do mundo, porque é isso que explica. Então, antes de você saber o porquê é sal, qual sua posição no mundo, você precisa saber do estado do mundo, estado de queda. Então, ele compara o mundo com a carne, certo? A carne fora da geladeira, se passa muito tempo exposta, ela apodrece, ela vai mudar. Ela vai mudar o cheiro, ela vai se encher de vírus, de bactérias, vai começar a apodrecer e tal, essas coisas. Agora, esse é o estado da nossa sociedade atual, certo? E como essa corrupção é vista? Vamos lá, vamos ainda tentar entender melhor o estado do mundo. Como a gente pode ver essa corrupção nos dias de hoje? Corrupção, muito simples. Não estamos falando só de corrupção em literal. Observe um número de roubos, número de mortes, de divórcios, ideologia de gênero, pessoas que ficam agora mudando de gênero, mudando de sexualidade. Essa história de homem com homem, mulher com mulher, o homossexualismo, guerras, conflitos, milhões e milhões e milhões, eu não digo nem milhares, digo milhões de abortos. Milhões. Meninos de saia, banheiros unissexes, isso gera problema. Em um ano, só São Paulo. Eu digo isso, e isso são estatísticas antigas, tá? As estatísticas que foi pega aqui são antigas.
Eu vou pegar ainda as novas. Nas novas, recentes, mais recentes, foram registrados mais de 420 mil divórcios só no Brasil. É isso. Esse é o nosso mundo que a gente vive. Onde o divórcio, homossexualismo, aborto e muitas outras coisas estão começando a ser normalizadas. A Terra está em estado de apodrecimento. E como está escrito em Gênesis 6:5, o cerne do homem tem uma tendência para a maldade. O estado moral, sabe? É complicado. Lá em Gênesis ainda, a gente pode perceber que o estado moral do coração do homem, desde muito antes, ele já mostrava essa tendência para a perversidade. Era uma tendência tão grande, tão grave, que Deus, naquele período, teve que dizimar toda a raça humana com o dilúvio. É uma pena que isso não resolveu o problema. Porque o coração tá a maldade do homem tá aqui no coração. O coração era só mal. Onde mais a gente pode ver isso? Sodoma e Gomorra. As duas cidades, das duas cidades mais perversas que já existiam. A perversão continuou, a degradação continuou, a ponto de seres humanos quererem, sabe, naquela época de Sodoma e Gomorra, os seres humanos estavam num estado tão perverso que eles queriam abusar sexualmente de anjos. Quem lembra dessa história? As pessoas queriam abusar sexualmente de anjos. Deus consumou a cidade. 1 João 5. 1 João capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está sob o poder do maligno. Olha o que João fala. É a condição corrupta, depravada, perversa, má. É o estado que a gente vive na nossa sociedade hoje. Podemos voltar também a um assunto antigo que a gente falou nas últimas aulas, mas que representa totalmente isso. Lembra dos pacificadores? A era das luzes, o século das luzes, o período das maravilhas. Era para ser o ano das luzes, o século XX, o ano de paz, de harmonia, de conciliação, união. E o que acontece? Cientistas prometeram erradicar doenças, o ano que seria instaurada a igualdade social. Fracassos, guerras mundiais, doenças, pandemias, um dos piores séculos da humanidade. Percebe? Fracassaram muito. A carne, a terra, ela precisa de sal. Por quê? Porque ela está apodrecendo, está se corrompendo, indo de pior para muito pior a esse estado. E a tendência é ir piorando mais. Então, a Terra precisa de algo que refreie, que controle esse apodrecimento, que retarde esse apodrecimento. O que são os cristãos? Vamos lá. O segundo ensino que Jesus está trazendo aqui. O primeiro, ele está mostrando para nós o estado da Terra, o estado ruim de apodrecimento, o estado de depravação. Segundo ensinamento sobre esse versículo, que o que são os cristãos? Sal da terra. Ou seja, traduzindo isso de uma forma mais fiel do grego, ele quis dizer o seguinte para nós: vós sois sal, somente vós sois sal. Ou seja, o ensinamento, quando ele diz para nós, vocês são sal da terra, ele está dizendo para nós, vocês, mas só vocês é quem são sal. Ou seja, vocês e ninguém além de vocês, somente vocês. Quem? O crente. Exclusivamente vocês e só vocês crentes são sal da terra. E o que isso nos traz? Que os crentes eles são distintos do mundo, são separados, diferentes.
É o que Jesus diz no monte. O que é ser distinto? Lembram disso? É ser invulgar, incomum. Não há quem se assemelhe a vocês. Vocês são diferentes de todas as classes e categorias de seres humanos. Por quê? Porque vocês são sal. Sal, ele tem prioridade única, exclusiva. Ele tem propriedade exclusiva. Um pouquinho de sal. Vamos pensar na comida. Um pouquinho de sal. Por que sal? Um pouquinho de sal. Você bota um tiquinho na comida, ele salga muito. Um tiquinho de sal tem um poder imenso. Se a gente bota além da conta, vixe, a comida fica intragável, né? Porque é muito sal. Então, percebe que o sal, por si só, ele já é distinto. O sal, ele não sofre alteração. O sal, em pouca quantidade, ele tem muita força, ele não sofre alteração. O sal, ele contamina. O sal, ele influencia. O sal, ele salga absolutamente tudo que ele toca, que ele cai. Se tu bota sal na comida, ele salga. Se tu bota sal no suco, ele salga. Se tu bota sal no açúcar, o açúcar fica salgado. O açúcar fica salgado. Se tu bota sal, não importa onde você coloque, tudo ele salga, tudo. O sal ele é singular, ele é distinto, invulgar, ele é incomum. Da mesma forma, Jesus está dizendo isso para nós. Ele está dizendo: você não é um mero participante de uma religiãozinha, não. Você não é um mero membro de uma igreja, você não é uma mera pessoa neste mundo. Pelo contrário, você não é um. Você não faz parte de um círculo de oração, um círculo religioso. Antes, você é uma criatura que é totalmente distinta do que a gente vê aí fora. Muito distinta. Muito distinta mesmo. Você é separada dessas pessoas. Você é uma criatura que se distingue das demais. Você é invulgar, incomum, diferente. Por isso, né, isso é a marca do crente. É por isso que quando a gente vê uma igreja se amoldando ao mundo, se abrindo mais ao mundo, uma igreja começando a copiar, igreja que dá desculpa que não é porque a gente tem que usar umas coisas do mundo para atrair as pessoas do mundo e tal, a gente precisa ser criativa para atrair as pessoas do mundo. Peraí. Não dizendo que criatividade é errado, mas que história é essa de que igreja agora tem que meio que se adaptando, se moldando um pouco aos padrões do mundo para atrair pessoas do mundo? Que história é essa? Não. Não, 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 não. Que história é essa de igreja que anda em conformidade com o mundo, igreja que anda tolerando as coisas do mundo, igreja que não confronta as coisas do mundo? Isso não existe. Igrejas até mesmo tendo os mesmos perfis que o mundo. Saiba que esse crente e essa igreja não representam e nem fazem parte do povo de Deus. Não fazem. Quer ver? Israel. Por que Deus deu a Torá a ela? A Torá mostra a perfeição de Deus, a santidade. Então, quando você lê os primeiros livros, Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, quando você lê os primeiros livros, isso mostra o quê? Isso mostra, você vê os detalhes em que Deus se atentava, a singularidade de Deus, o quanto Deus se atentava nos mínimos detalhes das coisas. Ele planejava tudo nos mais mínimos pontos. A Torá tornou Israel uma nação completamente distinta, está na Bíblia, é só olhar. Seu semelhante. E a igreja é a extensão de Israel. O sal é diferente. Ele se distingue, ele se destaca pela sua singularidade. O que são as bem-aventuranças? Ele diz sobre o sal insípido. Vamos falar sobre o sal insípido? Diz que sal, para ser sal, ele tem que ter certas propriedades para não ser insípido. Ele tanto dá sabor quanto preserva da corrupção. Se não, não é sal.
Quais são essas propriedades? As bem-aventuranças. Essas são as propriedades. Só as bem-aventuranças? Temos também os frutos do Espírito. Tudo que o Senhor tinha. Jesus tinha as bem-aventuranças, Jesus tinha os frutos do Espírito. Vem? E essas coisas nos tornam distintos do resto do mundo. Nos tornam singular. Então vamos lá. É assim que eu sei que eu sou um crente verdadeiro, tendo propriedades do sal. O mundo não tem as bem-aventuranças, portanto, pelo mundo não ter as bem-aventuranças, eles são, vamos dizer assim, fazem parte do domínio do mal. O que torna o sal distinto são as propriedades. Botem isso, vamos guardar isso na cabeça. São as propriedades que tornam o sal distinto. Como o próprio Jesus disse lá em João 17, do 14 ao 16, ele diz: Senhor, eu não faço parte deste mundo, assim como eles não fazem parte deste mundo. Eu não oro para que os tire desse mundo, mas que os livre do maligno. O Senhor ora assim, ele faz essa oração. Percebe que ele diz: distinto, não pertence. Mas ele não fala da forma física. Tanto que ele diz: Senhor, eu não peço que os tire desse mundo. Ele está falando da gente não pertencer a este mundo. Ou seja, ele diz para nós, ele está falando o seguinte: eu não compactuo com esse sistema, não me submeto a essa cultura. Rogo pela compaixão de Deus a estas pessoas, rogo pela compaixão de Deus para que essa nação seja transformada e revigorada. Não se amolde aos padrões deste mundo. Jesus, ele não se amolda, percebe? Quando ele diz que ele não se conforma aos padrões desse mundo, isso quer dizer que ele não se adapta aos padrões desse mundo. Ele fala tanto da distinção do mestre como dos seus discípulos. Está vendo que ele não fala só dele? Ele diz: Pai, eu não pertenço a este mundo, assim como eles também não pertencem. O que torna os crentes sal, distintos, separados. Eles também não se amoldam aos padrões desse mundo. Jesus, ele veio como homem, filho de José e Maria. Tinha casa, endereço, tinha parentes, sentia fome, sentia sede, sentia dor, ele era tudo. Mas, ainda assim, era distinto dos seus costumes, era distinto dos padrões do mundo. Jesus foi homem. E ainda assim, ele não se amoldou aos padrões deste mundo. Assim, como que o povo dele deve ser? Como? Tá aqui, versículo 16 de Mateus 5, versículo 16. Diz como que deve ser. Assim, brilha a luz brilha a luz de vocês diante dos homens. Sendo luz. E, versículo 13, sendo sal na terra. Também diz lá no versículo 16 de João, ele fala: eles não são deste mundo, assim como eu também não sou. Então ele diz: você é distinto. O quão distinto você é? Pergunto a vocês que estão assistindo. E pergunto a mim também. O quão distinto vocês são? Será que vocês são distintos na escola? Na faculdade? Será que você é o único cristão da sala e você se distingue dos demais? Você se mostra tão diferente dos demais no seu emprego? Você se distingue por ser cristão, não por outro motivo, mas por ser cristão. Isso é ser sal. As bem-aventuranças vão atenuar o seu cristianismo. Não vão provar dessa vez, mas vão atenuar, vão acentuar, eles vão dar adorno ao que você é. Exemplo disso? Vamos pegar carnaval. Carro alegórico, aquelas roupas de pena, etc. Vamos pegar. Se alguém entra na sua sala com essa roupa exuberante de carnaval, você acha que ela vai passar despercebida? No meio de uma sala de aula entra uma pessoa cheia de roupa alegórica de carnaval? Óbvio que não vai passar despercebida. Ela vai ser notada por todos praticamente. Você é assim?
entra nos lugares, as pessoas automaticamente já te notam, opa, é aquele cristão. Então imagina que essas 8 bem-aventuranças são essas plumas de carnaval. Cada uma dessas penas é uma pluminha. Você entra na sala, as pessoas olham em ti, já bate de olho assim, ó. Vem as plumas desse carnaval cristão aqui que está acontecendo aqui em cima, as 8 bem-aventuranças. Chama atenção na hora. Não, ou seja, faz diferença. Você se distingue a esse ponto. Você é essa pessoa em destaque? Lucas, eu não sei se eu realmente me distingo, né? Se eu tenho essa distinção. Como que eu faço para saber essa distinção? Beleza, vamos lá. Como essa distinção ocorre? Essa distinção ocorre, eu já vou falar de cara. Ela acontece através de palavras, vestimentas, caráter, honestidade, família, comportamento, dinheiro e talvez outras coisas. Como você lida com o dinheiro? A forma que você lida com o dinheiro é muito característico, assim, ela vai descrever muito sobre você. Você trata o dinheiro como um cristão? Você é ganancioso, avarento, quer dinheiro porque quer, sabe, vive de dinheiro ou é muito gastadeiro? O dinheiro vai falar como que você trata o seu dinheiro, como você manuseia. Que roupas você usa, como você se veste, roupas muito extravagantes que induzam o irmão a pecar, roupas sensuais, roupas exibicionistas, com sensualidade, com ostentação, opulência, ou seu vestimento é santo, como um cristão santo. Seu vocabulário é diferente, você fala palavras santas, conselhos santos, que não são você não dá falso testemunho. Paulo diz para a gente ter uma linguagem sã e que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca. Ou quando a gente está aqui conosco mesmo, em casa ou nos lugares, na roda de amigos, a gente está ali xingando, falando palavrão, tendo conversas impuras, fofocando, falando ali da irmã, olhando para onde não devia. Percebem? O vocabulário do crente é santo. Tem crente, cara, é incrível a gente ver o tanto de crente indecente que fala palavrão e muito. Fala coisa suja, coisa ruim e não tem linguagem de crente. Torpe no grego, puxando assim um significado, significa pútrido, decomposto, podre. Você é distinto disso? Ou as palavras que saem da sua boca são palavras podres, que apodrecem não só a você, mas a todos que estão ao seu redor? Você é distinto com a família? O jeito que você é com o pai, o jeito que você é com a mãe, o jeito que você é com o filho, o jeito que você é com o irmão. Você se distingue dos demais, a maneira como você trata a sua esposa, a maneira que como você trata o seu marido, como eles te tratam, como os filhos te tratam e como, sei lá, como um vai tratando o outro, com educação, amor, paixão, carinho, espiritualidade, reverência, distinção. Como você é conhecido nas praças, nos locais, na sua igreja, na sua faculdade? Você é conhecido por quê? Por ser aquela pessoa briguenta, mal-humorada, estressada, chata pra caramba, birrenta? Ou você é conhecido por... Imagina, tem gente que é conhecido também como com devedor, mal pagador, protestador, mau caráter. Ou você é conhecido por ser um cristão, por ser honesto, por ser reto, por ter bom comportamento, por ter integridade, por não falar nenhum palavrão, por ser um bom conselheiro, por ser um homem fiel, por ser o marido fiel, o pai bom, aquele que educa os filhos. Como você é conhecido? Isso é a grande marca da igreja, do cristão. Se o teu evangelho, presta atenção, se o teu evangelho não tem poder de mudar a tua própria vida, como vai pregar? Como vai ser sal?
Pessoas estão lá pregando a palavra, mas estão com a vida destruída, família ímpia, dívidas, atolado de dívidas que não paga. É só olhar o histórico do celular, olhar o histórico ali, tudo que ele pesquisa, perguntar das pessoas, todas as fofocas que ele conta, perguntar tudo. É distinto do mundo, será? Se pedir para mostrar o seu histórico agora, do jeito que você tá aí, se chegasse agora e pedisse para que você mostrasse seu histórico, o que iria encontrar? O histórico do seu celular. Se pedisse para olhar suas conversas, o que você conversa, com quem você conversa, você deixaria? É distinto o seu histórico? Qual é o estado do mundo? Corrupção. E o que são os cristãos? Distintos desse mundo. Entendem? Então vamos lá. Qual a função dos cristãos? A função dos cristãos é: eles são distintos do mundo, mas devem ter contato com o mundo. Como é que é? A gente pode pensar, quê? Contato com o mundo? Distintos do mundo? Como que isso acontece? Peraí, então você está dizendo que eu tenho que ser separado do mundo, mas tenho que viver dentro dele? Isso mesmo. É isso. É aqui também que as pessoas não conseguem entender. Apesar de sermos distintos, não podemos ficar isolados do mundo. O sal não pode ficar no saleiro, senão não tem utilidade nenhuma. Com todas as suas propriedades e agentes conservadores, se ele fica estático no saleiro, o que ele está fazendo? Nada. Eu não posso descrever essa história com muita clareza aqui, mas eu assisti uma aula uma vez que explica essa história aqui, do porquê dessa comparação do sal. Porque a palavra diz: se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu sugiro, inclusive, que vocês pesquisem essa história. Podem pesquisar. Mas, o que acontecia? O sal, acontecia vários processos na época com sal. E o sal, que não tinha mais sabor, ele era guardado. E nisso que ele era guardado e por não ter mais sabor, o que acontecia? Aquele sal ele era guardado para quê? Para que em terrenos assim dentro do templo ele fosse usado no chão para que fosse pisado pelos homens, quase como se fosse um piso. Ok? Eu estou contando essa história de uma forma muito resumida aqui. Vocês podem ver com mais detalhes pesquisando, mas eu sugiro muito que pesquise, é muito boa. Isso ajuda a entender quando Deus diz aqui, quando Jesus diz aqui: se o sal perde o seu sabor, de nada mais serve para ser pisado pelos homens, como acontecia na época. Então, apesar de não sermos do mundo, temos que estar no mundo, mesmo sendo distinto. Muitos acham que para não pecar é só não fazer faculdade, não trabalhar, não se envolver, é tirar todas as mulheres do mundo, é tirar todas as drogas, acabar com a nicotina, com o cigarro. E não. Entenda uma coisa. Não vai resolver. Porque não é assim que funciona. Entende? O crente, pelo contrário, ele deve estar no mundo, presente. Jesus diz, 17, do 15 ao 18, como a gente já leu: não os peço que os tire deste mundo, mas o livre do maligno. Ou seja, Jesus diz: agora você vai entender porque o crente, quando ele se converte, ele não vai para o céu. Agora você vai entender. O crente, ele tem que ficar aqui na terra. Imagina, me converti, aí pronto, Deus pega, já me leva para o céu, embora, eu tô salvo. E onde que está o sal da terra? Se nós não formos o sal da terra, quem vai ser o sal da terra? Quem vai refrear esse apodrecimento do mundo? Quem que vai controlar
essa perversidade do mundo. Quem? Nós é quem devemos fazer isso. Nós. Portanto, assim como o sal, somos agentes lançados na terra com um propósito aqui. Mateus 11, deixa eu ver, Mateus 11, versículo 16. Está escrito: Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Aí ele vai continuando. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas dele. Por minha causa vocês serão levados na presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Jesus ele está alertando aqui, ó, vocês são sal da terra, vocês precisam ficar para passar por essas coisas. Ele também diz em Mateus 11, também no versículo 16, ele diz: A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Gente, olha isso daqui. Jesus ele está dizendo aqui, ó, vê o Filho do Homem e comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus, ele andava com quem? Ele andava com publicanos e pecadores. Tá vendo? Jesus estava completamente envolvido no mundo, completamente. Ele não fazia como os essênios, que repudiava a população. Eles eram os separatistas. Eles sim eram separatistas. Os essênios, os fariseus eram os separatistas. Eles nem na sociedade iam, principalmente os essênios. Porém, Jesus, ele andava, aí estava lá com os publicanos, andando com os publicanos. E apesar de sermos distintos, precisamos ter esse contato, assim como Jesus teve. Ter esse contato com o mundo. Portanto, você vai sim para a escola, você vai sim para a faculdade, vai sim para centros urbanos, vai para hospitais, vai para presídios se for necessário, aos asilos se for necessário, onde tem gente mundana, onde tem gente sobrecarregada, onde tem gentios, onde tem ímpios, onde tem pessoas que não têm a Cristo, o cristão vai estar lá sim. Para quê? É sal. Sal. E sal precisa assumir sua função de sal, que é salgar. Qual é a finalidade desse contato? Beneficiá-lo. Simples. Portanto, o sal precisa exercer a sua função. Precisa, é necessário. Ok. Vamos lá. Vimos aqui sobre o sal, né? Vimos que o sal também é as bem-aventuranças, que nós não devemos sair desse mundo, devemos ficar nele. Agora, vamos lá. Vimos das suas funções do sal. Primeira função, dar sabor. Outro, preservar alimento. Outro, conservar. Vamos lá. Se somos sal, temos a mesma propriedade que o sal. Quais são as propriedades? Vamos lá. Primeiro benefício do sal, dar sabor. Ou seja, alimentos sem sal ficam insosos. Alguém aqui, por acaso, gosta de comer alimentos sem sal? Porque daí, né, os alimentos ficam o quê? Eles não são palatáveis. O sal ele realça o sabor, ele dá significado à comida, ele dá sentido à comida, faz com que o alimento seja prazeroso, gostoso de se comer. Sal dá sabor. Por que Deus deixou o crente na terra? Para dar sabor. Lembra da condição do mundo? Antes, o mundo se tornou vazio, sem sentido, corrompido pelas pessoas. As pessoas hoje em dia elas se
entopem de entretenimento, de luxo, de prazer, na tentativa de se completar, de se realizar, porque elas estão insulsas, elas fazem tudo, porque elas estão insulsas, cheias de si, cheias de ganância, de avareza, de sexualismo, de obesidades, cheia de fome, gula, inveja, cheia dessas coisas numa tentativa de preencher aquilo que elas não conseguem preencher, porque elas estão sem sabor, estão insulsas. Elas tentam encontrar um sentido para a vida. Quantas pessoas hoje no mundo não entendem, vivem sem um propósito de vida, sem um sentido na vida? Assim como alimento sem sal, insosso é esse mundo, muito insosso. Portanto, estamos aqui como sal. Ou seja, agora o mundo tem um crente. E agora o crente ele está ali para dar sentido à vida do homem, mostrar a ele o significado da vida, levar a paz até eles, mostrar a eles o que de fato preenche a alma deles para beneficiar a eles. Muitas das vezes não é nem para beneficiar nós, o crente, é para beneficiar o meu próximo. Para pegar essas pessoas perdidas, oprimidas, vendidas ao luxo, vendidas ao vício, à cocaína, às drogas, ao homossexualismo, ao prazer, ir até elas e influenciá-las de maneira a dar sentido à vida delas, mostrar a elas o significado, a razão da vida, a razão de viver, encher o coração delas de paz. Foi por isso que ele nos deixou aqui. Porque se não formos nós, quem vai fazer isso? O que mais o sal diz? Segundo, ele não recebe sabor. Se a gente coloca o sal em algum lugar, ele salga. Mas ele mesmo não recebe. Sal é um agente influenciador. Ele, o crente, não é influenciado por ninguém. Ele apenas influencia. Aqui eu quero deixar misturada o seguinte, a função, que é a função de não receber e preservar. São 3 funções. Agora tem 2, não receber e preservar, ou seja, o sal, ele dá sabor, como vimos, ele não recebe sabor e conserva, ou seja, o crente ele não é influenciado por ninguém, ele apenas influencia. Ou seja, vocês vão ficar no mundo para exercer influência sobre ele, mudar opiniões, tirar pessoas de caminhos tortos e trazer pessoas para Cristo, exercer influência, salgar, afletar, influenciar, e não você sofrer influência, e não você mudar de opinião, e não você mudar de lado. Exemplo disso, você vai fazer meio quilo de arroz. É bastante arroz. E para fazer meio quilo de arroz, você usa meio quilo de sal? A gente pode olhar, nossa, o tanto que deve ficar intragável meio quilo de sal e meio quilo de arroz. Pois é, porque não é proporcional. Você não usa meio quilo de sal para meio quilo de arroz. Você usa uma certa quantidade de sal para meio quilo de arroz. É desproporcional se parar para pensar. Você usa pouco sal comparado ao tanto de arroz, que é muito. Mas é assim mesmo. O sal basta um pouco para influenciar muito, muito. Se um pouco de sal salga uma panela imensa de feijão, um só crente que mobiliza ali a sua fé, ele é capaz de movimentar muita galera, muita gente, uma sala de aula inteira, uma escola inteira, um crente, eu digo um. Esse é o poder do sal. Ou seja, o sal ele influencia. O seu patrão não te influencia, nem os seus funcionários, e nem os ímpios, e nem o seu professor, e nem o ateu, e nem aqueles seus amigos de escola, ou aqueles seus melhores amigos que andam com você, nem os seus melhores amigos te influenciam, antes de você influenciar eles. Nada exerce qualquer influência sobre você. O sal ele é tão forte, tão poderoso que nada muda o seu sabor. O crente, onde tiver a sua luz, a persuasão, as convicções, os caráteres são tão marcantes que ele influencia e ele preserva isso.
A função do sal também preservar de putrefar. O crente, por ser sal, ele também, por ser sal, ele mesmo conserva. Ou seja, Cristo habita em mim. E por ser sal, eu conservo dentro de mim para que eu mesma não venha a apodrecer. E eu também não só conservo o mundo, mas conservo a mim. Por isso que o sal também não é influenciável. Entende o poder de conservação dele também? Essa influencia e essa conservação beneficia, tira pessoas do inferno, restaura casamentos, tira a gente das drogas, muda conceitos, muda padrões, estabelece princípios éticos cristãos. Você já viu sal doce? Sal amargo? A gente vê tudo que o sal toca salgado, mas nunca vimos sal doce, sal amargo, sal azedo, porque não existe. Quer ver uns exemplos? Daniel. Daniel foi para a Babilônia, tinha 16 anos. E a gente percebe, logo no começo do livro de Daniel, onde o rei oferece para Daniel ali bebida e comida. E Daniel chega e diz: não, dei-me somente frutas e legumes, e depois nos compares com os seus soldados que beberam vinho e do seu alimento. E veja quem está melhor e mais saudável. E o rei disse: tá bom, eu aceito. Olha aí, o sal exercendo influência. Daniel, um mero, vamos dizer assim, para a época, um mero ninguém. Não tinha poder nenhum, nenhuma influência. Mudou a decisão do rei. Influenciou o rei. E detalhe, Daniel estava certo. E olha que Daniel, ele não estava em qualquer lugar. Daniel estava na nação mais corrupta e idólatra da história. Ele estava em Babilônia. Vão tentar te influenciar, vão tentar te oferecer alimento e vinho. Mas como Daniel, é a gente chegar e diz: não, me traga legumes e verduras e eu te mostro aqui como é que é. Eu te mostro o poder do meu Deus. Eu te mostro aqui como eu sirvo o meu Deus e qual é o poder dele. Eu vou te influenciar e não você que vai me influenciar. Sal não recebe sabor, mas ele salga. Como a gente viu em Daniel, ele salga. Eu tô aqui, mas meu Deus é quem manda. Meus princípios são irrevogáveis. Não foi contaminado, mas pelo contrário, contaminou. Cara, quantos jovens de 16 anos no nosso dia de hoje, estamos em 2026, quantos jovens hoje de 2026 fazem isso? Quantos jovens? Tem ainda? Será que ainda existe jovens como esse? 16 anos. Outro exemplo. Esse exemplo é bacana. Eu peguei ele do pastor Paulo Júnior. Eu assisti a pregação, ele foi Paulo Júnior que pregou sobre esse nosso exemplo maravilhoso. Exemplo de um irmão que trabalhava com duas lésbicas. Talvez poderíamos pensar, como cristãos, não, crente não devia estar andando com lésbica. Porque lésbica, é anticristo, é anti de Deus, essas coisas e tal, tal. Tem que se afastar, crente tem que manter distância desse tipo de gente. Erradíssimo. Qualquer pessoa que pense isso está erradíssimo. Também não estou dizendo que tem que respeitar ou concordar. Mas sim, olha o que ele fez. Ele começou a evangelizar elas. Talvez elas não levassem ele a sério no começo, ou talvez achassem que não ia dar em nada, que elas não iam. Mas, daí aconteceu a seguinte situação. De repente, um dia, elas começaram a falar mal do patrão. Ele viu e ele repreendeu elas por falarem mal do patrão. E enquanto ele falava, o patrão acabou ouvindo ele repreendendo elas e chamou ele e disse para ele: preciso de mais pessoas como você nesta empresa aqui. E ele continuou a pregar sobre elas. E adivinha? Elas começaram a se impactar com esses ensinamentos e eles viram isso e eles começaram a ver que elas iam ter que mudar o gosto delas, parar de gostar de mulher e passar a gostar de homem. Elas viram isso? Viram.
Aí você vai me perguntar, elas tinham escolha, elas podiam escolher continuar gostando de mulher ao invés de mudar para voltar a gostar de homem? Poderiam, mas elas escolheram mudar, porque elas viram o poder de Deus. Elas viram Deus agindo naquele homem. Elas viram, nós não conseguimos influenciar aquele homem, mas aquele homem nos influenciou. Então, elas pensaram, sim, vamos ter que deixar de ser homossexuais, deixar de ouvir sertanejo e passaram a ouvir gospel. Ele diz no seu testemunho que elas passaram a ouvir gospel. Isso é influenciar a terra. Isso. Vamos lá. Então a gente viu, primeira propriedade, exercer influência. Imagina um servo ganhando o seu patrão mal. Ou imagina essa situação em que o patrão vê o seu, por mais que ele não seja um bom patrão, mas ele vê o seu funcionário falando bem disso, aí ele vai pensar, nossa, que funcionário que faz isso? Nenhum funcionário da minha empresa já fez isso. Por quê? Porque só os crentes, só o povo de Deus que faz essas coisas. Eles são distintos, eles exercem essa influência até mesmo sobre os homossexuais. Até mesmo os homossexuais deixam sua prática por causa do cristão. Segunda propriedade, evitar corrupção. Carne, bacalhau, charque. Podemos pensar assim, na época, essas coisas apodreciam. Então, para evitar apodrecer, o que a pessoa fazia? Cobriam a carne com sal, cobriu o bacalhau com sal, cobriu o charque com sal, não é? A igreja é o sal da terra, portanto, ela está aqui para refrear esse mal, impedir que ele continue, preservar o mundo ainda, conservar sua pureza. Portanto, gente, a presença de um crente deve evitar que os padrões morais atinjam níveis incontroláveis de perversidade e corrupção. A função da igreja é evitar que a corrupção avance, pelo menos essa deveria ser a função da igreja. Só é uma pena que parece, eu posso estar falando, não tem nenhuma estatística mostrando isso, mas ao meu próprio ver, cada menos as igrejas têm assumido essa função de sal. Cada vez menos. Cada vez menos os cristãos têm assumido essa função de sal. Onde tem igreja, era para os índices de crime diminuir, os índices de aborto diminuir, os índices de divórcio, de adultério diminuir. Aonde que isso está acontecendo? Portanto, onde você está? Respeitam a sua presença? Você é esse ser reto que, quando chega lá, não mentem. Acabou a mentira do local. As pessoas param de cobiçar a mulher do outro, param de dizer palavrão. Ou seja, não mexa com ele, porque ele é sério, ele é crente, ele é honrado, ele é íntegro, é honesto. Ele evangeliza só com a presença dele. Olha só aí o melhor método evangelístico agindo. Só com a presença dele, ele para a corrupção daquele lugar. Não existe forma melhor de evangelizar do que essa. Ele refreia a corrupção de uma cidade inteira, se for necessário. Ele refreia o espiritismo, a macumbaria, o homossexualismo, a depravação, a inadimplência, a avareza, o divórcio, a imoralidade sexual, refreia tudo. Devemos exercer essa influência, dar testemunho, falar de Deus. Portanto, vós sois sal da terra, e somente vós sois sal da terra. Se o sal perde o seu sabor, para que mais ele serve? Para mais nada além de ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele me chamou e te chamou para ser sal da terra. Portanto, você tem sido influenciado, você tem sido aquele que influencia, você tem sido aquele que só assiste o mundo se depravando, ou você refreia a perversidade do mundo? Pensemos nisso. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos por tudo que tu tens feito, Pai. Nós só temos a te louvar e te agradecer, Pai. E Pai, nos faça sal da terra, Pai. Nos ensine a sermos sal da terra, Pai. E não permita que a gente perca, Pai, a nossa salinidade, Pai. Não deixe-nos que nos tornemos insulsos, Pai. Mas antes nos
faça ser aquele que influencia, aquele que preserva, aquele que conserva. Não nos tire desse mundo, Pai, como tu mesmo disseste, Pai. Porque tu mesmo disse que assim como tu não faz parte deste mundo, nós também não fazemos parte deste mundo, Pai. Mas antes, tu mesmo disse, e que assim seja feita a tua vontade, que não nos tire deste mundo, mas antes nos livre do maligno. Obrigado, Pai, por tudo que tu tens feito. E assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.